Pai do Senhor, irmã Miriam, a todos do canal. Eu vou contar o meu testemunho, o meu relato, né? Eu sou Alexandre Campos, de São Paulo. A Deus e amor aqui de São Paulo, capital. E vou contar o meu breve testemunho. Um testemunho simples, não é aquele testemunho impactante, mas é um testemunho que para mim foi de muita valia e de muito proveito. Bem, esse mês de março de 2021, eu saí de férias no meu trabalho. E durante esse período, acabei adquirindo o Covid-19, o coronavírus. Nesse período, os primeiros sintomas foi por volta do dia 18 e 19 de março. Normalmente o coronavírus, a pessoa pega, ela sente, uns são assintomáticos, Outros pegam um ou dois sintomas. O meu não, o meu veio de uma vez. Eu senti todos os sintomas ao mesmo tempo. Parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Tanta dor, tanto cansaço, tanta fadiga, tanto mal-estar, dor de cabeça, sentia tontura, febre. O corpo só queria ficar deitado na cama, mas deitar. Eu deitava, mas não conseguia dormir, relaxar o corpo. Não tinha apetite, não tinha fome para nada, nem para tomar água. A água descia e parecia que parecia aquela água saloba, sabe? Que você não tinha gosto, não sentia nada, sentia mal. Enfim, os sintomas foram aumentando a cada dia. Dor de cabeça, aí comecei também a sentir tosses, comecei a sentir tontura, náuseas, dor na nuca, dor no pescoço. Doía da ponta da cabeça à planta dos pés. É um negócio só quem sente sabe o que é essa doença, que é uma doença muito terrível que judia muito da gente, de quem teve a infelicidade, de contrair, ou pela permissão de Deus, Deus permitiu de contrair para estar aqui contar o testemunho. Então veja bem. Continuou, os dias passaram, fui no ambulatório aqui perto, no AMA, especialidade. E o médico mandou fazer o teste, Então eu já estava prevendo que eu estaria com os sintomas, provavelmente estaria com coronavírus. Nisso demorou os dias, ficou 4, 5 dias para ficar pronto o resultado. E nesse período eu sofrendo, com dor, passando ali pelo vale, dor, mal-estar, sem comer, emagrecendo, sem dormir, passava a noite em claro. E detalhe, eu tentava orar, concentrar, mas não tinha, irmãos, porque a dor, é mal-estar, você tentava, você não conseguia ajoelhar para orar, porque muita dor, muito mal-estar. Então eu ficava ali orando, orava com pensamento, deitado na cama. Passava o dia, passando os dias, sem fome, sem apetite, sem dormir, e só piorando. O médico me passou dipirona e um xarope, que era como fosse nada. Como se eu estivesse tomando água. E foi indo. E chegou o dia de pegar o resultado. Fui no AMA, sem aguentar, arrastando. Deu positivo. Passei no médico. E... detalhe, aqui em casa todos pegaram também. Minha mãe pegou, minha mãe já de idade, tem 69 anos. Meu pai também de idade, tem 71 anos. O meu outro irmão, que tem 46 anos, também pegou. Só um outro irmão próximo que vem aqui que não pegou. O restante, todos nós contraímos o vírus. Porém, quem contraiu da maneira mais forte, mais intensa, mais pesada, foi eu,
E eu sei a Deus, porque os meus pais já são de idade, se eles pegam da maneira como eu peguei, seria bem pior e eu ficaria bem mais preocupado, né? Então, Deus permitiu que eu, né, pegasse de maneira mais forte. Enfim, continuando. Aí passou os dias, fiz o teste, o médico olhou, viu meu pulmão, falou que meu pulmão estava 20% comprometido. E falou que eu não ia embora para casa não, que eu ia ficar internado ali. O ambulatório era simples, era improvisado, porque não tem faltando vaga de leite em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Que eu teria que ficar. Falei sim, concordei justamente na hora, porque eu estava muito mal, já há dias. E falar que o pessoal vai cuidar de você da maneira possível. E assim que surgiu alguma vaga lá tinha 8 pessoas internadas, outros até em estados piores do que eu. Pô, mas se surgir uma vaga em algum hospital próximo, a gente manda você. Pois bem, isso era fui internado foi na sexta-feira, dia 26. Passei o dia lá muito mal, muito ruim. Aquele cilindro, tomando ar. As tosses começaram a aumentar, tomando as medicações, mesmo assim as tosses aumentou, aí tive que ficar no oxigênio direto, no catéter. E ali passou aquele dia, que era sexta-feira. Isso era sexta-feira à tarde pra noite, quando fui internado. Passou o sábado também piorei. E no sábado à noite surgiu uma vaga para mim para um outro hospital, com mais condições. Sábado à noite, foi dia 27. E ali fui. A graça de Deus, né? Deus na frente. Mas ali passando pelo vale, pelo processo, mal-estar. Eu, como falei, tentava orar, irmãos. Era como se tivesse um bloqueio, a oração não subia, sabe? Era como se... Não sei como explicar. Era como se Deus estivesse passando pela prova mesmo, pelo deserto mesmo. Deus estava requerendo algo de mim. Algo que Deus ia requerer de mim. E creio que foi no hospital. Bom, chegando no hospital, bem tratado, equipe médica, tudo com sintomas remédio. Aí isso era sexta-noite, muito mal ainda. Sábado, muito mal. Domingo, mal. Aí quando chegou na segunda, aquele cilindro enorme para ir no banheiro, para ir em simples banheiro, meus irmãos. Pra você ter ideia, aquele cilindro gigante. Pra você ir no banheiro fazer uma necessidade. E com o cilindro junto. Coisa horrível, coisa horrível. Para tomar um banho, irmãos. Aquele cilindrão. Você com o negócio no nariz aqui tomando banho. E não pode fazer movimentos bruscos, porque você está fraco, debilitado, à base de medicações. E ele continua a luta na prova. Mas aí a partir da segunda-feira, eu comecei a sentir o lado espiritual da gente, eu comecei a sentir força. Claro, em primeiro lugar, Deus deu a medicina para os médicos, sabedoria, os médicos têm os remédios, tratamentos, enfermeiro que nos ajuda, mas em primeiro lugar é Deus, né? E ali, a parte espiritual, eu comecei a sentir algo que eu não estava sentindo. Eu comecei a sentir meu corpo, o lado espiritual, né? Fica forte. O físico, né? O físico e o espiritual. Devido às pessoas que estavam orando para mim na igreja, meus parentes, familiares, que eu tenho bastante familiares que são crentes, graças a Deus. E ali foi que eu senti graça, Deus foi me dando força, o apetite voltando. E comecei a
dormir, comecei a sentir bem, mas ainda faltava alguma coisa, né? Eu sentia aquela energia, aquela força, aquela graça. Ah, sim, aí comecei a ir pro banheiro sem o catéter, comecei a ir, já era pra mim era uma alegria, parece uma coisa tão pequena, simples, banal, pra mim era uma coisa que de muita valia. Aí quando não, eu falei, vou fazer o teste, eu quero tomar um banho sozinho. E aí foi a minha alegria no hospital, porque um simples banho, meus irmãos, um simples banho que a gente não dá valor. Oh, meu Deus do céu. E você tá com aquele cilindro de oxigênio do lado, aquele catéter no seu nariz ali, nas suas narinas e respirando com uma certa dificuldade. E aí, de que tirou aquilo ali, eu tomei o banho sem o cilindro, pra mim foi uma alegria tão grande que eu comecei a tomar banho, a água descia, eu chorava junto Eu me emociono, irmãos, porque parece uma coisa tão banal, simples, mas fique pra mim. Não tem palavras, porque a gente não dá valor às coisas mínimas da vida. A gente só vai dar valor quando a gente precisa mesmo ali. Na real, e um simples banho pra mim era como se... Nossa, é como uma pessoa reaprende a andar, sabe? Pra mim, eu tô fazendo a comparação. E eu tomando banho chorando, e a lágrima descendo. E assim, eu me emociono aqui porque a gente vê aquele sofrimento no hospital, né? Muita gente que entra ali não volta mais, é entubado. Quantas pessoas entram ali não teve oportunidade, que eu tô tendo, né, de contar o testemunho. Quantos aí se perdendo, né, meus irmãos? E morrendo, e nas filas, como aconteceu lá em Manaus, lá das pessoas morrer porque não tinha oxigênio. É uma coisa muito triste, você puxar o ar, irmãos, e não vir. Você começa a tossir, falta o ar e começa a respirar, aspirar e aquela dificuldade, mesmo com o cilindro, mesmo quando vem aquela crise de tosse, falta de ar, é coisa terrível, irmão. Só quem sentiu na pele desse problema, dessa doença, desse mal, para dar o valor. Então, para mim, aquele banho, para mim, eu tomei o banho sozinho, que é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? Que não dá valor. Eu chorei igual criança no banheiro e para mim foi uma alegria tão grande, sabe? Uma alegria tão grande que eu parecia que queria contar para o mundo inteiro. E, pois bem, continuou ali, eu melhorando, indo bem, já estava com os... que vai diminuindo, né? Eles colocam ali o oxigênio em 8, 6, 4, 2 e vai descendo, diminuindo até você ficar sem nada. Aí chegou no dia que o médico deixou eu só com um. Aí no oxigênio eu já conseguia ficar 20, 30 minutos sem o catéter, né? Sem oxigênio. Aí quando foi na quarta, na quinta, sexta eu tive alta. Na quinta ele tirou o catéter. Falou, ó, se tudo evoluir bem, amanhã você... Mais tardar amanhã, era isso na quinta tarde. Hoje eu não prometo não, mas amanhã na sexta, se evoluindo como você está bem, você vai estar de alta amanhã na sexta. Pois bem, e foi, mas ainda, irmãos, Deus requeria algo de mim naquele hospital. Por quê? Eu estava bem, melhorando, mas quando passou sábado, domingo, segunda, a partir da segunda na terça-feira ali, Deus tocou no meu coração, que eu comecei a falar de Jesus ali para os que estavam comigo no quarto. Comecei a falar de Jesus, da Bíblia, Deus foi me dando, o Espírito Santo foi me tocando, foi me dando inspiração, e eu fui falando, abri a boca mesmo, e falava, enfermeiro que entrava, médico, nutricionista, e eu estava ali falando, testemunhando e falando de Jesus, dali do meu testemunho, do que eu estava passando, vivendo, como eu estava.
E foi benção, irmãos, porque eu ali, naqueles 2, 3 dias ali, falei de Jesus para muitas pessoas mesmos. E fiquei muito feliz, porque Deus me deu uma ousadia ali do Espírito Santo e eu abri a boca ali e fui falando, não importava que era médico, que era enfermeiro, técnico, nutricionista, quem fosse. Só sei que Jesus me deu graça. O Espírito Santo tomou ali, eu falei. E o pessoal, o rapaz da faxina, que também estava frequentando a igreja, preguei para ele, falei, não vai para a igreja, quando as igrejas abrir, volta, vai para a igreja, aceita Jesus. Preguei mesmo, evangelho, irmão, e Deus me deu graça. E fiquei muito feliz, porque eu vi que não foi a minha ida ao hospital ali, não foi em vão. Teve um propósito, né? E eu tiro 2 lições, irmãos, desse episódio todo. Passei 8 dias internado. Não foi fácil, não foi fácil. Foi luta, passei ali por uma situação difícil, pelo deserto ali, que teve momentos ali, uns 3 dias ali, que parecia que era só eu e Deus ali, mas sabia que Deus estava comigo, né? Me segurando no colo. As minhas orações eu não subia, a gente sente, né? Aquele peso, aquela situação difícil, é você e Deus ali. Mas foi que eu, né? Deus foi me abençoando e foi vitória, foi bênção. E 2 lições, irmãos, que eu aprendi nesses 8 dias internado nesse vale, esse processo que Deus permitiu passar. Foi o fato de que, para a gente dar valor às mínimas coisas, né, da vida, como falei, um simples banho. Quando eu tomei o meu banho lá sem um oxigênio, misericórdia, parecia que eu queria gritar pro mundo todo que eu estava tomando o meu banho sozinho. Coisa assim tremenda, assim que a gente, falando aqui, como dimensionar para os irmãos e as irmãs, mas para mim foi uma coisa assim de muita valia. E o mais importante que tiro disso tudo, irmãos, mais importante que Deus tocou no meu coração, como dizia o saudoso missionário, né? Fazer para Deus o que você sabe fazer. Se você sabe louvar, você louva. Se sabe tocar, você toca. Se você sabe pregar, você prega. Se você não sabe pregar, você sabe dar um folheto. Se você não sabe dar um evangelho com folheto, você fala, Jesus te ama, pô. Fala pro seu vizinho, fala pro seu parente, fala pro seu familiar, fala pro seu colega de trabalho. O que a gente não pode deixar é de falar de Jesus, porque Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está voltando. Eu sinto que cada dia que passa, Jesus está às portas, irmãos, e a gente tem que fazer o máximo. Porque Jesus fez tudo por nós, Ele já fez tudo, já deixou tudo preparado. E a gente tem que fazer a nossa parte agora. E se a gente tiver a oportunidade de pregar para um vizinho, para um colega de trabalho, para quem seja, onde esteja, Deus tocar a gente pregar, irmãos, porque as almas estão gemendo, sofrendo, perecendo, e a gente não pode ficar de braço cruzado, não. Esse é o principal que eu tiro dessa situação, porque, olha, o inimigo tá aí, levando, ceifando as almas, e a gente tem que tentar resgatar o máximo que puder das garras de Satanás, porque muitos ainda não conhecem o Evangelho, tem muita gente desviada ainda, e a gente tem que lutar por essas almas. Deus dá graça, de graça, saúde, força, né? Para Deus nos inspirar, o Espírito Santo nos dá essa força, essa graça, para falar do amor dele quando tiver oportunidade. E assim, é um testemunho simples, né? Mas que estou relatando aqui. A irmã Miriam falou para relata o seu testemunho. Eu estou relatando aqui na simplicidade, na humildade. Não tem nada de, né? É um testemunho simples, mas que para mim foi de muita valia, muita importância, e que
para esses dias que eu fiquei internado. Foi muito importante para mim e espero que esse pequeno relato, esse pequeno testemunho possa edificar a fé dos meus amados irmãos, amados e amadas irmãs. Quem se despede aqui, na Santa Igualdade Paz do nosso Senhor Jesus, é o seu irmão Alexandre Campos de São Paulo. Deus abençoe.